Graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para pensarmos um pouquinho sobre os caminhos do amor. Nós temos acompanhado nesses dias falando sobre a primeira etapa disso aqui, a era romântica, aquele momento da lua de mel. E eu comentei que a lua de mel pode ser a vida inteira quando eu souber lidar com as circunstâncias. A segunda etapa que nós conversamos isso foi sobre a volta à realidade, ou a rotina, aquilo que muitas vezes no nosso dia a dia nós criamos algumas expectativas e a partir daí nós começamos a vivenciar essas expectativas. Hoje nós vamos falar sobre essa terceira etapa que lidamos com isso. E o que essa terceira etapa traz? O que ela nos ensina? Este momento, a luta pelo poder, ou amargura, ou, o mais triste, agressão. Tanto é que as agressões têm se tornado algo tão cruel, tão triste, tão absurdo que nós estamos vivendo dias atuais, que entramos em verdadeiros conflitos em ver tanta agressão. E como ela está sendo manifesta. Uma recente pesquisa, e esta pesquisa é do mês de maio de 2020. Casos de feminicídio crescem 22% em 12 estados durante a pandemia. Olha só, 22% em 12 estados só nesse período de pandemia. Começamos pensar em pandemia, essas quarentenas a partir de março. Então, se você considerar março, mais da metade de março, então vai, final de março, abril e maio, em 70, 80 dias, olha como é que a violência subiu. Só no estado de São Paulo, a violência contra a mulher aumentou praticamente 50% durante a pandemia. Então, esta luta pelo poder, esta agressividade manifesta entre os lares, pode chegar sim a consequências absurdas, desastrosas. Vamos pensar um pouquinho como que isso começa a acontecer. Primeiro, quando a pessoa começa a deixar de pedir ou esperar, ela começa a exigir que o outro cumpra suas promessas. Pronto, começou a luta pelo poder. Esta lembre-se, a lua de mel, no seu sentido pleno, termina ali, vivenciaram aquele período de lua de mel, quer seja de uma semana, quer seja de 3 dias, quer seja de um mês, vai depender. A sua lua de mel, em alguns casos, pode se estender um pouquinho mais, dependendo de como o casal lida com as dificuldades da vida. E eu havia comentado que a sua lua de mel pode durar a vida inteira se eu souber lidar com as circunstâncias. Então terminou a lua de mel. Aí a rotina, o dia a dia, as dificuldades do dia a dia, aquela realidade, as contas a pagar, os filhos que começam a vir, os sonhos de faculdade, os sonhos de projetos, tudo isso começa a entrar no eixo da cobrança. Aí começam a ver as expectativas. Aquilo que se pensou, aquilo que se idealizou, começa a não acontecer. E aí começa então não mais a esperar, não mais a pedir para que as promessas feitas, e quantas não foram as promessas, começam a se cobrar. Entra a cobrança no casamento, entra um cobrando o outro. Instala-se a luta pelo poder. E muitas vezes, e não poucas, olha o que vocês estão vendo assim nesse pequeno informativo sobre a violência, que ponto tem crescido, manifesta-se em 2 pontos. Ou amargura ou agressividade. Ou ambas, ponto. Mas no geral, um tende para a amargura e o outro tende para a agressividade.
temos visto um crescente número do feminicídio, da violência contra a mulher. É claro que também tem da violência da mulher para com o homem, mas ela muitas vezes ela não é, e nas muitas vezes não, na realidade ela é menos intensa do que a do homem para com a mulher. Mas a mulher fica com amargura, fica com aquela raiz de amargura diante desse quadro. E aí começa estas dores a serem enfrentadas. Como é que se caminha nisso? Primeiro, as promessas não são cumpridas. Tudo aquilo que foi dito um para o outro, as juras de amor, mesmo quando no ato do casamento e diante do sagrado, cada um deles fez as suas juras, as suas promessas. Não vou nem falar aquelas promessas de namoro, de noivado, mas principalmente de um cuidar do outro, um respeitar um outro, um ajudar o outro, um ser o suporte do outro. Pronto. Desaba, começa a não acontecer nada disso. Resultado disso, a infelicidade começa a rondar o lar. A infelicidade começa a trazer angústia, começa a trazer dor. A infelicidade começa a trazer um desassossego e aí instala-se a infelicidade, que ambos vão vivenciando isso. E o que acaba acontecendo? O olhar do casal é bem assim. A felicidade parece depender apenas do outro. O outro. Poxa vida, mas se o outro, só o outro que precisa ter transformação, só o outro que precisaria mudar, só o outro que seria necessita de alguma ajuda, só o outro que precisa ser transformado. E esta visão de que apenas o outro deve ser transformado, é claro que vai gerar mais e mais conflitos. Todas as vezes que eu vou falar para alguém, eu vou falar, meu casamento eu estou infeliz no meu casamento, se meu marido mudasse, se minha esposa mudasse. Então, e as pessoas para quem a gente conta sempre com um viés, sempre com um lado da nossa dor, e a pessoa acaba entendendo, poxa, como essa pessoa está sofrendo, ou ela ou ele. E aí os amigos começam ela deveria mudar, ou ele deveria mudar essas interferências externas, porque eles não estão conhecendo a verdade. Dentro de um relacionamento sempre haverão três verdades. Sempre três. A verdade de um, a verdade do outro e a verdade, e eu vou fazer um pleonasmo, verdade verdadeira. Por quê? Um fala de acordo com aquilo que ele está sentindo, que ele está vivenciando, então ele fala segundo o seu olhar. E é por isso que quem precisa mudar é o outro. E quando olhamos isso, pronto. Aquela queixa que acaba encontrando no casamento. Eu fui enganado. Mas eu esperava isso dele. Eu esperava isso dela. Quando a gente namorava, eu esperava tanto dela. Ela falava que ia ser desse jeito. Ele falava que ia ser desse jeito. E isto foi permeando todo o relacionamento dos dois. Passado o tempo, isto foi não acontecendo. Começa a se sentir que eu estou cobrando e não está havendo resposta, portanto eu me sinto enganado ou enganada, e aí vem essa queixa de ter sido enganado nesse relacionamento. Resolve-se, pronto. Vamos procurar ajuda, vamos buscar ajuda, porque é a única coisa que nós podemos fazer, mas sempre assim. Olha, meu marido precisa de ajuda, não, minha esposa precisa de ajuda, não sou eu que preciso de ajuda, não sou eu que preciso aprender, não sou eu que preciso conhecer, não sou eu que preciso talvez mudar, não, sempre
é o outro que precisa mudar. Ah, eu vou buscar ajuda com um psicólogo, ou com um pastor, ou com este, ou com aquele, ou com um terapeuta. Sempre com alguém eu vou buscar essa ajuda, e sempre essa ajuda, você, quando se dirige para a pessoa que vai cuidar, né? Você precisa falar com ele ou falar com ela que ela precisa mudar. Ele ou ela precisa dessa mudança. E aí nós vamos ver o quanto este foco do casamento está errôneo. E quando nós olhamos isso, o casamento está prestes a desabar. Por quê? Se eu esperar que apenas o outro mude e eu não fizer absolutamente nada, o resultado desse casamento é o desabamento. Não há ou uma alienação total, uma alienação absurda, em que ninguém vai sair feliz nesse casamento, ninguém vai ter paz nesse casamento, ou então um vai ficar tão alienado como se ele não existisse, ou ela, né, ou ele ou ela, mas a pessoa não existisse, e o outro vai se sentir como assim, não faço parte. Então eles vão se sentir fora do próprio casamento. Então esse casamento corre sério risco de desabar. Quando olhamos isso, qual o sentimento, qual a tônica desse casamento? Se ele ou se ela mudasse, tudo seria melhor. Enquanto o nosso olhar for esse, a possibilidade de restauro do nosso casamento, do nosso relacionamento, é a mínima das mínimas das mínimas. Para que haja mudança, é necessário que cada um olhe para si. Paulo nos dá um exemplo muito precioso quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí examine-se, pois, a pessoa a si mesma. Quando nós olhamos isso, então nós vamos entender que para que o nosso casamento, para que o nosso relacionamento tenha bons frutos, eu preciso crer, eu preciso tomar uma atitude, que eu preciso mudar. Mas é o outro que precisa. A mudança do outro ocorre a partir da minha mudança. Mas eu acho que ele está errado. Ponto. Nós já emitimos julgamento. Todas as vezes que eu apenas pensar que somente o outro, por isso que eu deixei bem grifado, apenas o outro precisa mudar, então nosso casamento já está fadado ao insucesso. Creia que é possível sim haver mudanças. Creia que o impossível acontece, mas é necessário que a mudança comece a partir de mim. E como fazer isso? Compreender, entender, pedir ajuda para entender o que está acontecendo, como está acontecendo. Busque orientação. A mudança do outro, ela começa a ocorrer a partir da minha mudança. As cobranças geram cobranças. As cobranças geram insatisfações. Por isso, em vez de cobrar, aprenda a transformar, a mudar a partir de si, para que o outro possa também entender que já que a pessoa está mudando, eu também quero mudar. Então, alguém precisa tomar iniciativa. Se você tenha zelo pelo teu casamento, zelo pela tua união, que a mudança comece em ti, começando a entender o que está acontecendo. O impossível acontece. Vamos orar. Papai, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada casal, e que cada um saiba que é possível sim haver mudanças. Que a tua graça permaneça sobre todos e que o teu nome seja exaltado sobre a vida de cada família. Assim oramos gratos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e entenda que as mudanças começam a partir de mim. Quando entendemos isso,
nosso casamento tem sim grande, grande possibilidade de ser o melhor para nós. E a amargura e a agressividade não farão parte do nosso dia a dia. Que Deus abençoe a cada um, que Deus toque em cada coração e que possam realmente viver os caminhos do amor.